Mas eu queria falar de um assunto aqui com vocês, que é um assunto que tem se levantado muito, muita gente com dúvida sobre isso, e eu sei que, independente de eu falar disso aqui agora, ainda vão ter dúvidas sobre isso, porque o assunto é complexo, mas eu quero dar para você, pelo menos, algumas ferramentas práticas e alguns conceitos que podem ser aplicados em várias circunstâncias e que eu acredito que vão te ajudar com isso. Primeira coisa é te falar sobre o que é. Eu quero falar sobre discipulado. E um dos problemas que a gente tem, quando a gente fala sobre discipulado, é que as pessoas elas têm uma expectativa de uma espécie de cartilha que não existe na Bíblia. E quando a gente tem uma expectativa de algo na vida cristã que não existe na Bíblia, só existem dois resultados possíveis. Um é que a gente vai abraçar algo como se fosse bíblico, que não é, o que não é uma coisa boa. Por quê? Porque você está transformando algo que é relativo em uma coisa absoluta. Você está pegando algo que é maleável e você está estabelecendo como algo rígido. E isso daí é a diferença que a gente pode colocar entre tradição e tradicionalismo. Tradição não é uma coisa ruim. Tradição, como Miroslav Volf vai dizer, tradição é a fé viva dos mortos. Ou seja, é aquilo que pessoas antes de nós viveram, experimentaram, aprovaram e passaram para nós como uma herança. Mas não são coisas absolutas, rígidas, verdades imutáveis. São tradições. São coisas que deram certo, são coisas que ajudaram, mas são coisas que podem sim ser descartáveis. Mas esse mesmo teólogo, Miroslav Volf, vai dizer que o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Ou seja, uma estrutura em que você deposita confiança, sendo que ela não é uma verdade absoluta. É uma estrutura que você se apega, mesmo que ela esteja em conflito com a sua própria realidade. Então a gente não quer isso. A gente não quer tradicionalismo, mas a gente quer se apegar a tradições que tocam na nossa vida e que nos ajudam a viver aquilo que Deus tem para nós no tempo de hoje. Então, quando a gente fala sobre discipulado, a primeira coisa que as pessoas pensam a respeito de discipulado é que discipulado é uma espécie de programa, é uma espécie de estrutura em que você transmite ensinamentos para as pessoas no contexto da igreja local. A questão é que essa ideia de discipulado não é, em nenhum momento, a ideia de discipulado que é colocado na Bíblia. Em momento algum na Bíblia, inclusive, a palavra discipulado aparece. O que aparece na Bíblia é a palavra discípulo. Então, a Bíblia não apresenta discipulador, não existe discipulador na Bíblia. A Bíblia não apresenta discipulado, não existe a palavra discipulado na Bíblia, mas a Bíblia fala de discípulo. E por que a Bíblia não usa, por exemplo, a palavra discipulador? Porque a palavra na Bíblia é mestre. Mas como a gente ia ficar com vergonha de usar essa palavra, imagina, você falar assim, fulano é o meu mestre. Aí você imagina o quê, né? Tipo, meu mestre. Aí você imagina o quê? Você não vai imaginar que o cara está estudando a Bíblia, você vai imaginar que ele está lá, ó. O Miranda, ó. Miranda é faixa preta, ó. Quem o Miranda discipular pode falar, Miranda é o meu mestre. Mas aí ia ficar estranho. Então, as pessoas adotaram a ideia é o discipulador. Né? Assim como em várias outras coisas da vida, a gente inventa palavras por vergonha. Né? Fica com vergonha da palavra que deveria usar e aí enfia outra no lugar.
Mas a Bíblia não fala de discipulador, porque na Bíblia você tem a dinâmica entre mestre e discípulo. E quando a Bíblia fala a respeito de um mestre e de um discípulo, ela se refere a quem? Ela se refere a Jesus. Ela está falando de Jesus. Jesus é o nosso mestre e nós somos discípulos dele. Quando a Bíblia fala sobre se tornar discípulo, ela não está falando sobre se tornar discípulo de qualquer outra pessoa a não ser o próprio Jesus. Nós somos discípulos dele. Então, o processo que a gente poderia chamar de discipulado é o processo de seguir Jesus como nosso mestre. Não é o processo de ser ensinado por algum irmão nosso. Isso quer dizer que a gente deveria descartar qualquer ideia de discipulado? Não. Mas isso quer dizer que a gente deveria colocar a ideia de discipulado dentro do seu contexto correto, que é o discipulado ele tem a ver com que eu, como discípulo de Jesus, ajude o meu irmão a também ser discípulo de Jesus. Não meu. Mas que ele, assim como eu estou andando para seguir Jesus, ele também ande para seguir Jesus. O discipulado bíblico, ele não tem a ver com uma pessoa andar seguindo os seus passos, mas tem a ver com uma pessoa andar ao seu lado, observando como você segue os passos de Jesus. Isso daí é o discipulado bíblico. Mas, ao mesmo tempo que a gente deve olhar para essa realidade e a gente deve se desapegar desses conceitos que muitas vezes fazem com que a gente tenha uma espécie de possessão sobre as pessoas, porque rola muito isso. Não, fulano é meu discípulo. Não, porque eu sou discípulo de fulano. E, às vezes, isso daí acontece para mascarar certas lacunas emocionais que nós temos e que nós queremos suprir elas através de relacionamentos humanos, mas elas só poderiam ser supridas no nosso relacionamento com Deus. Então a gente deve abandonar essa ideia e abraçar uma estrutura de discipulado em que a gente consegue enxergar o nosso irmão, ainda que seja um irmão que é menos maduro do que você na fé. Mas você não enxerga ele como uma extensão de você mesmo, mas sim como um outro indivíduo que ele tem a sua autonomia e ele tem o seu próprio relacionamento com Deus. E pode ser, gente, que assim, algumas coisas que eu estou falando aqui, ou que eu vou falar, pode ser que elas, inclusive, atrapalhem o conceito que você tem atualmente de discipulado. Pode ser que você saia, assim, quando terminar essa palavra aqui, você fala assim, nossa, parece que tudo que eu entendia de discipulado foi arrancado. E aí parece que o que ficou no lugar não tem nada a ver com o que tinha antes. E o objetivo é esse mesmo. O objetivo é arrancar essa noção, que muitas vezes é uma noção assim, que não tem nada a ver com a Escritura, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia traz para nós. Porque o discipulado de Jesus, que deveria ser a estrutura que a gente utiliza para pensar a respeito de como ajudar os nossos irmãos a serem discípulos de Jesus, assim como nós, a estrutura de pensamento do discipulado de Jesus, ela é relacional. Ela não é estrutural. Ela não é autoritária. Ela tem a ver com relacionamento. Eu vejo pessoas muito confusas, gente. E isso eu estou falando de uma coisa que, cara, toda semana eu tenho essa conversa pelo menos uma vez. As pessoas, elas ficam confusas porque elas querem o quê? Elas querem saber, tá, beleza, mas como que acontece o discipulado? Como que eu sei se fulano é meu discípulo, se eu sou discípulo dele, se a gente é 2 ou 3, se a gente é 3 ou 4, se a gente assim, qual número que eu ponho? Qual é a fração? Eu não sei, eu preciso entender. Me dá uma cartilha, me dá um negócio. E a realidade é que a coisa em si é muito mais simples do que isso. Mas parece que é uma simplicidade que a gente não quer aceitar.
Porque essa simplicidade nos coloca numa situação frágil. Por quê? Porque você não tem um trilho, você não tem uma cartilha para seguir, você não tem um negócio engessado. O que você tem é vida. O que você tem é relacionamento. O que você tem... Ninguém chega e fala assim, gente, tá bom, ó, eu casei, mas o que faz? O que faz, assim? Eu, pelo menos, nunca me deparei com alguém que tinha essa pergunta. Tá, beleza, eu casei, aí a gente dorme na mesma cama e tal, e aí, quando acorda, o que faz? Fala bom dia, não fala? Porque eu lembro quando eu era criança, que eu, às vezes, chegava num lugar e tal, era muito tímido, aí não falava com as pessoas, aí tinha uns adultos que falavam assim, que dormiu comigo? Não falou bom dia? Aí a pessoa fica assim, pô, casei, então eu dormi com a pessoa, então eu não posso falar bom dia. É assim que funciona? Sabe, eu não vejo as pessoas com esse tipo de crise. Falo assim, nossa, aí a gente foi tomar café junto. Como que toma café junto? Como que sai de casa? O que conversa na hora das refeições? Se eu vou no banheiro, eu posso trancar ou não? Eu devo trancar? A pessoa pode entrar e eu estou no vaso? Qual que é o protocolo? Sabe? Gente, por que ninguém faz essas perguntas? Porque a pessoa só faz essas perguntas quando há uma discordância. Que é quando um quer entrar enquanto você está no vaso e o outro não gosta. Aí você tem a pergunta, mas aí ela está no lugar certo. Por quê? Porque ela está levando em consideração que são duas pessoas se relacionando uma com a outra. Não é uma cartilha que você quer seguir. São duas pessoas. E isso daí vale para qualquer relacionamento. Eu estou dando exemplo de casamento aqui, mas a gente poderia falar sobre amizade. Você não senta com... Você vai começar a ter amizade com uma pessoa. Vamos dizer, vocês marcam de... vamos tomar um café, vamos... sei lá. A pessoa fala, vamos... Tipo... O que mais que se faz? O que as pessoas fazem na vida? O que vocês fazem na vida? Jogar bola. Jogar videogame. Como é que... Vocês sentam para definir? Vocês têm uma reunião... Vamos estabelecer pautas, né? Bora tomar um café? Bora, a gente bate um papo. Quais são as pautas? Tem isso? Fala assim, olha, a gente começa com esporte, né? Depois disso a gente passa para seriado e filmes. Aí a gente pode ter um momento para falar sobre coisas mais profundas do coração, mais íntimas. E aí depois a gente vai... meio que, assim, diminuindo o ritmo, falando de amenidades. Beleza, assim? Está combinado? Você faz isso? Se você faz, tudo bem. A gente tem psicólogo para indicar. Se você faz isso, beleza. Tem outras pessoas na comunidade que estão dentro do espectro também, tá? Mas assim, as coisas têm a ver com relacionamento. E aí eu queria ler para vocês a passagem de Mateus 4, só para exemplificar isso. Mateus capítulo 4, a partir do verso 18. É um negócio muito simples assim, mas você vai ver que Jesus, quando ele encontra com os discípulos... Mateus 4, a partir do 18. Fala aqui o seguinte, ó. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu os farei pescadores de homens. Calma aí.
Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Percebe aqui que Jesus não chegou para eles e falou assim: olha, eu tenho esse folheto aqui com um programa de treinamento apostólico que eu quero convidar você para fazer parte. Não, ele falou assim: vem e me segue. O que Jesus falou basicamente foi: vem conviver comigo. E eu acho que tem muita coisa que a gente fica pensando sobre discipulado que, no fim das contas, quer contornar essa realidade. A gente quer transformar discipulado numa reunião. A gente quer transformar discipulado na transmissão de conteúdo. A gente quer transformar discipulado em uma espécie de programa de melhoria pessoal, passando sistematicamente por áreas da vida. E, do ponto de vista de Jesus, discipulado vem conviver comigo. E só. É só isso. Sim, tá, mas o que faz? Então, convive. Não, mas como que eu vou transmitir as coisas para a pessoa? Como que eu vou ensinar essa pessoa? Qual conteúdo que eu vou utilizar? Quer dizer que essas coisas não são importantes? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que o relacionamento, ele tem precedência sobre todos esses aspectos. É muito mais importante que a pessoa conviva com você, que a pessoa conheça você, que a pessoa gaste tempo com você, do que você transmita um monte de conhecimento e tente encaixotar a vida daquele indivíduo. Por quê? Porque, no fim das contas, o que vai gerar resultado é o tanto de vida que é experimentado. Exige muitas horas que parecem inúteis. Você já parou para pensar assim que Jesus e os discípulos, eles andavam a pé. E eles andaram muito. E eu tenho certeza que Jesus não ficava o tempo todo. Imagina, os discípulos andando assim, né? E Jesus andando o quê? De costas, né? Pregando. Tipo, o tempo todo. 24/7, dando lição para eles. Não, tinha hora que Jesus estava assim: cara, tem que andar para caramba, mano. Ficar quieto aqui um pouco. Deixa os caras aí, estão andando, estão convivendo. E não tem problema. Só que a questão é que a gente quer resolver as coisas por meio de métodos. Mas Deus resolve as coisas por meio de relacionamento. Quando Deus resolveu que Ele iria nos salvar, Ele não criou uma cartilha. A Bíblia não é isso. A Bíblia não é uma cartilha. O que Deus fez foi, Ele veio. E Ele conviveu com pessoas. E às vezes a gente está pensando sobre a vida cristã, sobre o ministério, sobre um monte de coisa, de um ponto de vista de um pragmatismo humano que não tem nada a ver com o Deus que nos criou e o que Ele nos criou para experimentar. Deus criou você para viver relacionamentos. As coisas que a gente faz, eu não sei se eu posso dizer que eu sempre tive essa perspectiva, mas eu sei que tem muito tempo que eu tenho essa perspectiva, que é as atividades do ministério, elas são desculpas para que nós experimentemos os relacionamentos. E se a gente inverte a ordem disso, a gente começa a experimentar os efeitos negativos disso. Se a gente começa a pensar muito mais em termos de produtividade, a gente acaba perdendo essa parte. Mas se a gente pensa que nós fomos criados para que a gente tenha contato pessoal uns com os outros, se a gente pensa que o sucesso no ministério ou em qualquer outro empreendimento da vida, ele
não é mais importante do que as relações que nós cultivamos, cara. A gente precisa entender qual que é, assim, para onde que Deus está apontando. O que Deus quer realizar. Não adianta pensar em ter algo grandioso, sendo que a gente está negligenciando o mais importante. Eu estou cada vez mais convicto que um dos meus maiores objetivos de vida é fazer as coisas pela via relacional. Eu sei, gente, e isso eu tenho plena certeza, que eu poderia ter muito mais sucesso, muito mais projeção, muito mais dinheiro, se eu não escolhesse esse caminho. Mas a questão é que essas coisas não vão me satisfazer. Porque eu sei que Deus apontou meu coração para essa direção. Então, a gente foi chamado para seguir o caminho que Jesus estabeleceu. E o caminho que Jesus estabeleceu é um caminho de relacionamento, de amizade, de convívio. E essa amizade que eu estou falando aqui, vou pedir para você abrir em outra passagem, que é Mateus 16. Mateus 16, a gente tem um exemplo de como esse relacionamento se desenrola, que eu acho que ajuda a ilustrar muito bem como que a gente vive isso. Mateus 16, a partir do verso 21, fala o seguinte: desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Por que essa passagem aqui é um exemplo tão importante do que eu estou falando? Porque, às vezes, a crise que eu vejo muita gente ter é que elas pensam assim: como que eu vou desenvolver a amizade espiritual? Como que eu vou ter 2 ou 3 com uma pessoa que eu enxergo que é menos madura do que eu na fé, que sabe menos do que eu, que tem menos experiência do que eu, ou qualquer coisa do tipo? E para a gente entender isso, a gente precisa entender o seguinte: qual é o objetivo do discipulado? E por isso que eu não gosto de ficar rotulando as coisas. Por isso que eu não gosto de ficar falando assim, não, então, vou sentar com fulano, vou discipular você. Por quê? Porque eu acho que, às vezes, para usar um argumento totalmente subjetivo aqui para você, eu acho que isso daí tira a mágica da coisa. Né? Tipo, o que quer dizer isso, né? Tira a mágica da coisa. Quer dizer que é o seguinte: todo relacionamento entre 2 pessoas adultas precisa ser um relacionamento que leva em consideração a autonomia do outro, que leva em consideração a inteligência do outro, que leva em consideração o fato de que a outra pessoa é um ser humano adulto, que precisa tomar as suas decisões, que tem as suas responsabilidades e que tem que lidar com as suas próprias, com a consequência das suas próprias ações. Então, mesmo que haja autoridade nesse relacionamento, o quanto essa autoridade transparece na relação entre os dois, vai demonstrar muitas vezes o nível de insegurança que há naquela pessoa que está ali exercendo autoridade.
Por quê? Porque se eu tenho autoridade, eu não preciso ficar reafirmando ela para você. Se eu tenho autoridade, eu não preciso ficar falando que, sou eu que sou mais maduro aqui, tá? Só para te lembrar. Se você precisa lembrar, é porque a outra pessoa teve a possibilidade de esquecer. Entendeu? Se a outra pessoa conseguiu esquecer, é que, né, ela não está vendo os indícios disso com muita frequência. Então, Jesus não ficava o tempo todo lembrando os discípulos de que ele era a autoridade. O que ele fazia? Ele tinha as atitudes que eram de acordo com isso, e ele falava as coisas em acordo com isso. Um dos sinais de maturidade que a gente vai ver dentro de uma relação é que um dos indivíduos, ele não tem problema de se mostrar vulnerável para pessoas que têm menos maturidade, e ele não tem problema de falar a verdade para a pessoa que tem menos maturidade. Por quê? Porque ele entende que, se eu falo a verdade para você, primeiro, você é responsável pela sua reação diante disso. E outra coisa é, eu não posso viver numa dinâmica relacional com você em que eu preciso fazer as coisas para fazer com que você permaneça favorável a mim. Deu para entender, gente? Que em outras palavras pisar em ovos. Se você fica pisando em ovos com alguém, a culpa não é da pessoa, a culpa é sua. Porque se você pisa em ovos com alguém, significa que a outra pessoa não tem maturidade. E você, ao invés de se tornar de ser uma pessoa madura e agir de acordo com isso, de maneira coerente, você está se rebaixando a imaturidade do outro e relacionando com ele a partir disso. E aí, por isso que você fica pisando em ovos. E aí você fala da pessoa, nossa, fulano, eu tenho que ficar pisando em ovos com ele e tal, não sei o quê. Em resumo, você é uma pessoa covarde. Coisa essa que Jesus não era. Por quê? Por que Jesus não era covarde? Porque Jesus tinha convicção de quem ele era e do que ele tinha que fazer. Então, por isso, Jesus pode chamar um dos seus amigos mais próximos de capiroto. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. Ele não estava falando para ofender. Ele estava falando para deixar claro o que estava acontecendo. E se Pedro ficasse ofendidinho, falou assim, ele me chamou de Satanás. Que absurdo, Jesus. Nossa. Aí Pedro vai lá e fala com os outros discípulos. Eu estou achando que Jesus ele não é muito pastoral. Entenda que o que eu estou dizendo aqui é muito diferente de você ser alguém agressivo com o outro, porque o outro não quis acatar o que você está falando, e essa agressividade veio das suas inseguranças pessoais. Jesus não estava querendo atacar Pedro porque ele se sentiu ameaçado. Ele estava querendo deixar bem claro, olha, você está agindo de acordo com uma mentalidade demoníaca. Por isso você está falando isso. O que você está falando não vai me atingir. Eu não vou dar espaço para isso. Mas presta atenção no que você está deixando dirigir a sua mente. Essa que é a principal diferença. Jesus não fez isso daqui por causa dele. Ele fez isso daqui por causa de Pedro. Mas isso não impede o próprio Jesus de se mostrar vulnerável, tanto aqui quanto em outras vezes. Ele não fica se guardando. Ele não fica assim, não, eu não posso demonstrar vulnerabilidade. Não, por quê? Porque isso vai desencorajar, né? Porque eles são menos maduros. Tem um monte de pastor que faz isso. A pessoa fica assim, não, é porque o povo não está preparado, né? O povo não está preparado porque você é um incompetente. Assim, não, porque a igreja não é madura o suficiente. Gente, o pastor falar isso é a mesma coisa que o pai falar que o filho é mal criado. Mal criado. Quem que criou?
Foi você, ô energúmeno. Se ele é mal criado, significa que você é ruim no seu trabalho. Você não está fazendo o que você deveria fazer. Então Jesus não tinha problema de se mostrar vulnerável e ele não tinha problema de falar a verdade. E essas duas coisas faziam com que o relacionamento que ele tinha com os discípulos gerasse maturidade neles. Por quê? Porque eles viam em Jesus duas coisas que levavam eles a amadurecer. Eles viam em Jesus verdade e coragem. E essas duas coisas incentivavam eles a serem verdadeiros e serem corajosos. E a última coisa é que a gente tem 3 estágios aqui. A gente tem chamado, que tem a ver com chamar para relacionamento. A gente tem amizade, que tem a ver com desenvolver esse relacionamento através de uma base de verdade e coragem. E a gente tem envio, que é a ideia que precede todo o processo de discipulado de Jesus com seus discípulos, que é, ele virou para eles e falou: vem comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Quer dizer o quê? Quer dizer que Jesus era alguém tão maduro que ele conseguia olhar para os discípulos como, assim, no seu estado bruto e perceber: olha, eu sei quem que você pode se tornar e eu quero te dar suporte para isso. E quando ele vê que esse processo está chegando no seu ponto, ele vai lá e libera eles. Mas o que é importante de perceber? Jesus não libera os discípulos porque eles estão 100% prontos. Por quê? Se você for pensar, dentro da nossa mentalidade, quando Jesus fala para os discípulos em Mateus capítulo 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso vão e façam discípulos de todas as nações, ele está falando com pessoas que acabaram de fracassar. Totalmente. É como se os caras tivessem feito todo o curso na universidade, chegou no final, eles tiraram assim 0 em todas as matérias, e aí alguém chegasse para eles e desse o diploma. Foi isso que Jesus fez. Por quê? Os discípulos fugiram, se esconderam, mentiram, se acovardaram. E Jesus falou: ó, vai lá agora, pode fazer. Por quê? Porque o mais importante, pensa comigo, gente, o que era a coisa mais importante do ponto de vista do próprio Jesus que os discípulos tinham que ter para cumprir a sua missão? O que era a coisa mais importante que eles precisavam ter? Não estou falando de algo que ele ia dar, porque ele ia conceder para eles poder do Espírito Santo. Poder esse que nós temos hoje. Mas tinha uma coisa que precisava ter sido gerada dentro deles. E essa coisa que precisava ter sido gerada dentro deles é o que a gente pode dizer que é dependência. Uma das principais coisas, pensa aqui comigo. Cara, Jesus era alguém que tinha motivos para se sentir autossuficiente? Sim ou não? Sim. Mas ele era? Não. Ele não era autossuficiente. Ele dependeu do Pai em tudo. Então, uma das coisas que Jesus queria gerar nos discípulos era que eles entendessem que eles precisavam depender, não das suas próprias forças. E quando eles fracassam, é exatamente isso que eles experimentam. Eles experimentam a realidade de que eles não têm aquilo que é suficiente. E que eles precisam depender de Deus para fazer o que eles precisam fazer. Então, a autossuficiência
era um dos principais obstáculos para que os discípulos realizassem a sua missão. Mas quando eles fracassam, aí Jesus pode dizer, eu recebi toda a autoridade. Pode ir fazer discípulo. E eles estão assim, cara, mas a gente fracassou. Tudo bem, é bom. Porque agora vocês sabem que não tem a ver com aquilo que vocês têm capacidade de fazer. Não tem a ver com o contrário. Porque o convívio deles com Jesus fez com que eles aprendessem exatamente o contrário que era. Eles aprenderam, não tem problema eu demonstrar as minhas fragilidades. Não tem problema eu falar a verdade. Não tem problema eu depender de outros. Não tem problema eu encarar a verdade, a realidade, ainda que isso seja desfavorável. O que Jesus fez foi mostrar para os discípulos que eles precisavam ter um relacionamento correto com a realidade, sabendo que eles não tinham o suficiente, mas sabendo que eles podiam depender do Pai. Então, quando eles são enviados para depender de Deus. E para que, na medida que eles avançam na sua missão, eles podem também olhar para outros e perceber o seguinte, olha, eu sei que essa pessoa não tem o suficiente. Eu sei que essa pessoa, ela não está pronta. Mas eu sei que Deus tem aquilo que nós precisamos para que a gente faça aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, o objetivo do discipulado não é fazer com que a pessoa chegue à perfeição, mas é fazer com que a pessoa aprenda a depender de Deus. Mas tudo isso só vai acontecer se a gente entender que nós vamos experimentar tudo isso através da via dos relacionamentos. Não fique estressado. Mas é meu discípulo, é meu 2 ou 3, Não. Tenha amizade com as pessoas. Viva a verdade junto com essas pessoas. E experimente o poder de Deus que nos capacita a fazer aquilo que sozinhos a gente nunca ia ter condição de fazer. Amém?